Olá família, eu sou o Davi e estou novamente aqui para mais um encontro semanal. O tema de hoje está pra lá de interessante e vai desvendar os segredos do maior desastre marítimo fora de guerra da história da humanidade, o famoso Titanic. Oficialmente sabemos que ele bateu em um iceberg devido a uma ordem mal interpretada de um subordinado do capitão. Mas agora você e eu veremos que essa pode não ser a verdade completa, pode ter muito mais caroço nesse angu. Se você fizer simples pergunta como quem eram os tripulantes daquele navio, qual seria a influência deles no mundo se tivessem completado sua viagem? E quem de fato lucrou com a morte deles? Já que boa parte da elite capitalista do mundo estava naquele navio. Outro fato muito curioso é que o J.P. Morgan, um dos senhores do mundo, cancelou sua viagem uma semana antes da partida do navio. Por que será que ele fez isso? Descubra isso e muito mais nesse vídeo caprichado, feito especialmente para vocês. Agora, sem mais delongas, pega o seu feijão preto com linguiça e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Quando falamos no assunto Titanic, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Logo em seguida é aquela velha frase arrogante: nem Deus afunda este navio. Essa frase foi anunciada e divulgada com força por toda a mídia e infelizmente alguns evangélicos até hoje usam isso como exemplo para dizer que com Deus não se brinca. Embora eu concorde que com Deus não se deva brincar. Dizer isso com um acidente tão terrível, no mínimo a pessoa deve ser chamada de insensível. Pois não foram todos os passageiros que afirmaram isso. Foram alguns dos seus construtores. Sendo assim, eu pergunto a você: Deus iria matar pessoas inocentes apenas por um capricho? É lógico que não. Basta você lembrar do episódio quando ele mandou seus anjos destruir Sodoma e Gomorra. Naquela ocasião ele disse: se ali tiver 2 ou 3 justos, pouparei a cidade toda. Agora imagine a quantidade de pessoas boas que tinha no Titanic. Outra coisa, meu caro companheiro, que você deve levar muito em consideração é quando você vê a mídia divulgando e falando de tal frase, saiba que sempre existe algo a mais por trás do que eles falam. Existe sempre uma tentativa de manipulação. Nesse caso, se trata de fazer você achar subliminamente que o que aconteceu com o navio foi uma punição divina. Só que eu vou mostrar pra você que o que muito provavelmente aconteceu ali foi de fato um assassinato em massa, por parte dos senhores do mundo. Um passo crucial para a instalação da nova ordem mundial. Eu me atrevo até a dizer que se o Titanic não tivesse afundado, eles não teriam conseguido implantar ainda a sua nova ordem mundial. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai concordar comigo. Eu já disse aqui em vários vídeos nossos que a ficção imita a realidade, e ainda mais quando se trata dos senhores do mundo. E agora você vai ver mais uma prova indiscutível disso. Exatamente 14 anos antes da construção do Titanic, toda sua tragédia já estava escrita, apenas com um nome diferente. O livro foi publicado por Morgan Robertson em 1898, com o nome Futilidade, a Destruição de Titã. A história narrava um transatlântico chamado Titã, em sua terceira viagem da Grã-Bretanha para Nova York. Ele tentaria bater o recorde de velocidade. Ele bateu em um iceberg, afundando imediatamente, matando quase todos os 1.600 passageiros que estavam a bordo. Titã não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os tripulantes, pois ele achava que era impossível afundar. Aí eu pergunto a você já ouviu essa história alguma vez? Com certeza sim, né? Basta ter assistido o filme do Titanic. Você acha que tudo isso é apenas uma coincidência? Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Nós sempre estamos certos quando avisamos que os senhores do mundo não fazem nada sem avisar. Você observa claramente que a história fictícia de Titã, publicada em 1898, é exatamente igual à do mundo real que viria a acontecer com o RMS Titanic em 1912. Você observa que apenas alguns pequenos detalhes que foram mudados, como o nome de Titã na fictícia para Titanic na real. As duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. E a viagem de Titã que afundou na terceira viagem, enquanto o Titanic afundou na primeira. 3 coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Mas no caso de uma quarta coincidência, é melhor eu me esconder. Sempre que nós nos deparamos com fatos como esse, e que realmente provam que existe algo podre nessa história, vem logo aquela pergunta: por que eles avisam o que vão fazer? A resposta já é muito conhecida para quem faz parte desse canal. Embora alguns prefiram ignorar o lado espiritual, é preciso entender que existe uma classe de pessoas que acreditam fielmente e são fanáticos por seus deuses. Na verdade, são demônios. Essas entidades são obrigadas a revelar o que vão fazer antes que o façam, pois sabem muito bem que se não derem uma chance de as pessoas perceberem, Deus não vai permitir que eles o façam. Por isso essa regra é rigorosamente cumprida em todas as tragédias mundiais que você observar. Elas são reveladas muito antes de serem feitas. Foi assim com o Titanic, como você pode ver agora. Foi assim com o World Trade Center, entre muitos outros, só não vê quem não quer. A coja maligna não brinca em serviço quando o assunto é conseguir atingir o objetivo.
Embora tenham usado a história fictícia para explicar a tragédia real do Titanic, essa está muito longe de ser a verdade. Não foi assim que o Titanic real e verdadeiro afundou. Essa história foi dita ao gado apenas para acalmá-los e mostrar como é fácil manipular a massa. E ainda dá boas risadas ouvindo as pessoas repetirem até hoje a mesma história, e na verdade se trata apenas da história de um livro fictício. Para entender a verdadeira história que causou a tragédia do Titanic, nós temos que voltar um pouco no tempo. Desde o início de 1830, os Estados Unidos não tinham um banco central. Os jesuítas queriam desesperadamente um outro banco central nos Estados Unidos, a fim de terem um reservatório sem fundo de onde tirar dinheiro para suas muitas guerras e outros esquemas hediondos espalhados pelo mundo. Em 1910, 7 homens se reuniram em uma ilha. Esses eram nada mais nada menos que os senhores do mundo, e quando eles se reúnem assim, algo realmente ruim está para acontecer. Eles iriam criar um banco central que se chama Federal Reserva Banco. Estes homens são estes que você está vendo: Nelson e Frank, ambos representando o Império Rockefeller. Henry Davidson, Charles Norton e Benjamin Strong, representando J.P. Morgan e Paul Hamburger. Fazendo algumas pesquisas, é possível ver que os Rothschild foram os agentes bancários para os jesuítas do papado, sendo assim a chave para a riqueza da Igreja Católica Romana. Os Morgans eram concorrentes amigáveis dos Rothschilds e tornavam-se socialmente perto deles. A empresa com sede em Londres foi salva da ruína financeira em 1857 pelo Banco da Inglaterra, época em qual os Rothschilds tinham uma grande influência. Posteriormente, Morgan parece ter servido como um agente financeiro e Rothschild foi longamente aparecendo. Estas três famílias financeiras, os Rothschilds, Morgans e os Rockefellers, fazem a licitação da Ordem dos Jesuítas por causa da infiltração dos jesuítas em suas organizações. Eles fizeram o que foi necessário para destruir a liberdade constitucional dos Estados Unidos, para fazer o Papa contribuir com a dominação mundial. Quando olhamos para trás ao longo do século XX, vemos o quão bem-sucedidos os jesuítas foram. Eles continuaram a desperdiçar a riqueza da América e atacam continuamente a Constituição e as liberdades civis. A construção do Titanic começou em 1909 em um estaleiro em Belfast, capital da Irlanda do Norte. A Primeira Guerra Mundial começou poucos anos depois. O Titanic foi da frota de navios de propriedade de White Star Line, uma companhia de transporte marítimo internacional. O banco não foi o único negócio em que Morgan tinha um forte interesse. Usando seu controle sobre as ferrovias do país, que o alavancaram financeiramente, ele havia criado uma relação de confiança de transporte marítimo internacional. Isso incluía duas linhas, as maiores, na Alemanha e na Inglaterra, todas da White Star Line. Havia um número de ricos e poderosos daquela época, que deixaram bem claro sobre a opinião deles de não ser a favor do sistema federal de reserva. J.P. Morgan foi encarregado pelos jesuítas para a construção do Titanic. Este navio inafundável serviria como navio de morte para aqueles que se opunhavam aos planos dos senhores do mundo. Estes homens ricos e poderosos foram capazes de bloquear a criação do sistema federal de reserva. Sendo assim, os senhores do mundo tinham que destruí-los de alguma maneira e de uma forma que ninguém percebesse. Um meio tão absurdo que ninguém iria suspeitar sobre um assassinato, e nem sobre a organização deles. O Titanic era o veículo dessa destruição, a fim de proteger ainda mais o papado e os senhores do mundo. Muitos irlandeses, franceses e italianos católicos que migraram no Novo Mundo, alguns protestantes de Belfast que queriam imigrar para os Estados Unidos também foram convidados a bordo. Edward Smith foi o capitão do Titanic. Ele tinha viajado nas águas do Atlântico Norte durante 26 anos. Ele era nada mais nada menos que o mestre mais experiente do mundo em trajetos do Atlântico Norte. Ele havia trabalhado para os jesuítas e o J.P. Morgan por muitos e muitos anos. Edward Smith foi um jesuíta temporário. Isto significa que ele não era um sacerdote, mas era um jesuíta da túnica curta. Jesuítas não são necessariamente sacerdotes. Os que não são sacerdotes podem servir através de sua profissão. Qualquer um poderia ser um jesuíta e sua identidade não é conhecida. Edward Smith serviu à ordem dos jesuítas em sua profissão como um capitão de mar. Quando o Titanic partiu do sul da Inglaterra em 10 de abril de 1912, Francis Browne, o mestre dos jesuítas de Edward Smith, embarcou no Titanic. Este homem era o jesuíta mais poderoso de toda a Irlanda e responde diretamente ao general da Ordem dos Jesuítas, em Roma, por ordem de Deus. O general jesuíta era considerado assim. É lícito matar os inocentes, roubar, cometer adultério, porque ele, o Papa, é o Senhor da vida e da morte, de todas as coisas, e assim cumprir seu mandato é o nosso dever. Não há registro na história de uma associação cuja organização ficou por 300 anos inalterada por todos os assaltos e que exerceu uma influência tão imensa sobre o destino da humanidade. Essa é a máxima favorita e como seu único fim, como demonstramos é o fim na sua licitação. O jesuíta está pronto para cometer qualquer crime. Devemos nos lembrar do juramento que cada pessoa leva para se tornar parte da ordem dos jesuítas. Devo considerar-me como um corpo morto, sem vontade ou inteligência, com um pequeno crucifixo que está ligado sem resistência à vontade de quem o mantém, como uma equipe nas mãos de um homem velho, que usa como ele exige e se adapta melhor a ele. Quando uma pessoa toma o juramento dos jesuítas para si, está vinculado ao seu mestre até o dia em que ele morre. Edward Smith se tornou um homem sem vontade ou inteligência. Ele cometeu um crime porque a ordem queria que ele cometesse.
Edward Smith, que foi exigido para o mártir a bordo do Titanic naquela noite, sabia que seu dever era matar toda aquela tripulação. Ele estava sob juramento. O navio tinha sido construído para os inimigos dos jesuítas. Depois de 3 dias no mar, com apenas um par de óculos para a ponta, Edward Smith colocou a velocidade absurda no Titanic de 22 nós. Numa noite sem lua, totalmente escuro, através de um campo gigantesco de gelo seco de 80 km² de área. É a mesma coisa, meu amigo, de você pegar um carro e acelerar a 300 km, vendo uma curva fechada com um lajedo de pedra na sua frente. É suicídio. Edward Smith fez isso apesar de pelo menos 8 telegramas alertando para ser mais cauteloso, porque ele estava indo rápido demais. Mas ele estava indo porque era o dever dele. Será que Edward Smith era algum amador e não sabia que ele não teria como se livrar-se de um iceberg àquela velocidade? É lógico que não. Ele tinha viajado nessas águas por 26 anos. Ele sabia que ali havia icebergs naquela área. E ainda se não tivesse experiência alguma, havia 8 notificações que estavam na mão dele o alertando. Mas era um homem sob juramento e sob as ordens para destruir o Titanic. Observe também que no documentário feito pela Globo, eles tentam justificar a velocidade absurda em que o capitão conduziu o Titanic, com a desculpa que era necessário ser rápido naquela época para entregar as encomendas dos países. E as companhias de navegação disputavam um mercado valiosíssimo, onde o mais importante era mostrar que tal ou tal navio era capaz de levar o correio com muita rapidez. Isso, mais do que qualquer outra coisa, explica a necessidade de velocidade, algo que para o Titanic acabou sendo fatal. Você tem que entender, meu caro em cara escrito, que esse tipo de matéria só tem uma finalidade: te enganar, fazer você acreditar na mentira que eles inventaram para que passe adiante. O repórter não dá a opinião dele diretamente para que você não raciocine em cima dela. Ele sabe que você é um ser pensante e é inteligente. Então ele se apresenta em frente a cartas antigas para que você lembre da época e justifique a atitude do capitão sublinamente com a precariedade da época. Ele faz dessa maneira para que você raciocine em cima dos fatos que ele está apresentando e faça a ligação entre as coisas com a sua inteligência, em vez de fazer o correto, que seria raciocinar em cima da notícia que está sendo dada. Essa é uma forma podre de manipular você. É preciso ficar muito atento. Mas como a verdade sempre condena os que são falsos, eles mesmos são obrigados a dizer que o capitão, mesmo sabendo que o navio acabou de bater em um iceberg, irresponsavelmente ainda manda continuar acelerando, mesmo sem ter feito uma avaliação clara dos danos. Veja comigo e veja que não sou eu que estou inventando. Principalmente porque o capitão do Titanic, Edward Smith, achando que os danos não fossem tão grandes, deu ordem para os motores voltarem a funcionar. Ainda que numa velocidade menor, quanto mais o Titanic avançava, mais água entrava. Agora que você viu com as próprias palavras deles, veja que isso veio do homem mais experiente da época no mundo todo e mais bem pago. Fica muito claro aí que a intenção era mesmo bater de frente com o iceberg, para o navio afundar de uma vez só. O que eu acredito aí que aconteceu foi uma intervenção divina. Alguém que foi iluminado por Deus resolveu subir ao convés naquela hora e conseguiu desviar de última hora o barco da morte certa. Foi quando os 2 marinheiros que estavam em vigília avistaram o que mudaria radicalmente a história daquela viagem. A manobra evitou uma colisão direta. O capitão, vendo isso, mandou acelerar, pois sabia muito bem que assim o barco encheria de água muito mais rápido, não dando tempo assim de outros pequenos barcos pesqueiros que estavam por ali virem ao socorro. Ainda para assegurar que todos realmente iriam morrer, os sinalizadores de emergência não estavam a bordo, e assim foram soltos fogos de artifício para tentar chamar a atenção de algum barco que pudesse estar por ali. Obviamente, como eram fogos de artifício, as pessoas sabendo que ali estava o Titanic, nada mais nada menos que o navio mais luxuoso do mundo. Todo mundo pensou que aquilo se tratasse de uma comemoração e nem deram bola. E não fazia nenhuma tempestade naquela hora, as águas estavam tranquilas. Noite fria de domingo, 14 de abril de 1912, o mar estava calmo. Mesmo assim, os senhores do mundo ainda não dão ponto sem nó, para assegurar que realmente a maioria das pessoas ali morresse. As coordenadas que foram dadas pedindo socorro aos navios próximos dali, foram dadas dando a localização do Titanic com 17 km de diferença. Ou seja, o que eu estou dizendo, o Titanic estava em um lugar e os barcos foram para outro. Quando perceberam o erro, tiveram que voltar 17 km. O chamado por rádio também não foi correto. As coordenadas posicionavam o navio a 17 quilômetros a noroeste de onde ele, de fato, estava. Dessa maneira, eles conseguiram fazer com que 1.700 pessoas morressem. A imensa maioria eram homens, porque era esse o objetivo: matar os homens que estavam ali contra a nova ordem mundial. Pouco mais de 700 pessoas se salvaram naquele acidente, a maioria mulheres e crianças. Isso que eu estou dizendo é uma teoria minha, você não é obrigado a acreditar. Mas ela tem tanta lógica, principalmente quando você para pensar, por que o capitão não quis se salvar? Ele preferiu morrer com seu navio. E sabe para quê? Para evitar ser questionado pelas autoridades, porque com isso a verdade ia acabar aparecendo.
Se você reparar nas fotos do capitão, que deveria estar feliz por estar na sua última viagem, pois ele iria se aposentar logo após disso, você vê que ele sempre está muito sério nas fotos, com um ar preocupado. Até no filme Titanic dá para notar um comportamento estranho. É quase como se ele realmente estivesse realizando seu grande final. Também na série Sobrenatural, tem um episódio que mostra como o mundo seria diferente se o Titanic não tivesse afundado. Se ele tivesse completado o seu destino com sucesso. A influência na vida de cada pessoa é mudada drasticamente. No caso dos Winchesters, até mudaria o seu gosto. Seu querido Impala seria trocado por um Mustang. E nós notamos que a vida das pessoas na série mudaria muito para melhor. No episódio também há uma deusa que é uma das 3 irmãs do destino. Quem joga o deus da guerra sofreu muito para matar. Ela insiste que o Titanic tem que afundar de qualquer maneira. Mas sabe qual foi a gota d'água? Salvarem o Titanic! Vocês mudaram o futuro, vocês não podem mudar o passado! É ir longe demais! Foi Baltazar, ele é instável. Bobagem! Não tem nada a ver com um filme idiota. Ele cumpriu suas ordens. Você o mandou salvar o navio. O Titanic foi sem dúvida uma das maiores tragédias do século XX. O náufrago do Titanic está na porta da Ordem dos Jesuítas. O navio inafundável, o Palácio Flutuante, foi criado para ser o túmulo para os ricos que se opuseram ao Sistema Federal de Reserva. Em abril de 1912, toda a oposição à Reserva Federal foi eliminada e assim em dezembro de 1913, o sistema finalmente entrou em vigor nos Estados Unidos, apenas 8 meses depois da tragédia. Os senhores do mundo agora tinham fundos suficientes através desse banco para começar a Primeira Guerra Mundial. O náufrago do Titanic foi o que alguns chamavam também de ritual de Saturno. É válido porque o evento teve um efeito traumático sobre a visão do mundo, na instabilidade da Revolução Industrial. Essa tragédia derrotou a visão da humanidade de desenvolver tecnologias que poderiam enganar os elementos e proteger a humanidade dos caprichos da natureza. E mais um fato que prova a nossa teoria de vez é a pergunta: por que J.P. Morgan, Robert Bacon, Henry Clay Frick e vários outros importantes homens das finanças cancelaram suas passagens no Titanic no último momento? Por que um jesuíta foi encarregado de subir ao Titanic na Inglaterra, de tirar fotos e planos antes do afundamento e descer na Irlândia com essa documentação? Por que nunca existiu uma foto real do suposto buraco realizado pelo suposto iceberg no Titanic? Faça essa pergunta para aqueles que ainda acham que somos loucos, porque a verdade está aí. Os senhores do mundo, Illuminati, jesuítas, seja lá o nome que for aceita deles, eles são uma realidade e vêm mudando diretamente a nossa vida para pior. Quanto mais ignorarmos esse fato, melhor será para eles. Pense bem nisso, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço humildemente a você que por favor compartilhe, mostre para mais um amigo. Ajude as pessoas a conhecerem a realidade que a cercam, pois só assim poderemos mudar de fato alguma coisa, por mínima que seja. Eu fiz o máximo que pude com meus poucos recursos para trazer um bom vídeo para vocês. Esse é o máximo que eu posso fazer. Canais como o meu não têm divulgação como outros canais aqui no YouTube. Além disso, vocês sabem muito bem que as pessoas sempre preferem um bom e velho pão e circo do que o conhecimento. Então, se não for você, meu caro inscrito, compartilhando, dando like, insistindo para que um amigo veja o vídeo, literalmente eu estou lascado. De nada vai valer o nosso esforço. Eu conto com vocês e peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou Yahushua como preferirem chamar, que proteja e abençoe cada um de vocês durante toda a semana. Nos encontraremos de novo na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.